refletindo no livro de Êxodo, especialmente o capítulo 20, quando temos feito algumas reflexões sobre os mandamentos. Hoje eu quero falar especialmente de um dos mandamentos, que é o 10º. Está o texto em Êxodo, capítulo 20, versículo 17, que diz assim: Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O 10º mandamento condena a avidez e o desejo excessivo de possuir bens materiais, bem como proíbe a ganância desregrada que surge da paixão pelas riquezas e pelo poder. Além disso, o desejo de prejudicar o próximo em seus bens temporais também viola esse mandamento. O dicionário português define assim a palavra cobiça. Primeiro, desejo imoderado, inconfessável de possuir. 2, ambição. 3, avidez. É muito interessante como o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 17, ele vai pormenorizando o que não se deve cobiçar. Nem a casa do próximo, nem a mulher dele, nem os servos ou servas, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. São palavras do nosso Deus para nos ajudar a levar uma vida satisfeitos com aquilo que nós mesmos temos conseguido possuir e também acumular ao longo de uma vida, para que a cobiça, a avidez não passe a determinar ou nos escravizar no nosso dia a dia. Olhando para o 10º mandamento e pesquisando um pouco sobre o que Jesus falou sobre a cobiça, o capítulo 12 de Lucas vai contar uma parábola. Nesse capítulo 12, a partir do versículo 13 até o versículo 21, é muito interessante como Jesus levou muito a sério a questão da cobiça, e ele vai dizer assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra, todos os meus bens, e direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Assim termina a parábola que Jesus acaba de contar. Interessante porque este homem, ele vai trabalhar tudo no primeiro pronome, no pronome pessoal. Ele então vai dizer: meus celeiros, meus bens, minha safra, minha alma. E ele ainda vai dizer: você tem grande quantidade de bens armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. E eu acrescentaria: se aposente. É assim que esse homem olha para tudo que tem. Então Deus vai lhe dizer: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou?
Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O homem realmente conseguiu acumular grande quantidade de bens, mas Deus disse que naquela noite a sua vida seria exigida e ele não tinha nada acumulado para levar para o céu. É muito interessante essa disparidade. E olhando para nossas vidas, muitas vezes nós estamos nessa corrida de acumular bens, não é? Correndo diariamente para comprar casas, carros, guardar isso, aquilo mais, fazer poupança, não é? Investir aqui e ali, e nós esquecemos que a nossa maior riqueza, a traça e a ferrugem, não podem tocar, porque são tesouros que precisam ser acumulados no céu. Muito interessante porque Lucas 12, ele vai trazer nesse mesmo capítulo, do versículo 22 até o 34, ele vai trazer as preocupações da vida e ele vai enumerar uma grande quantidade de aflições que eu nem vou falar porque nós já sabemos quais são. Mas eu quero ler desse capítulo 12 de Lucas apenas o versículo 33 e o 34. Ele vai dizer: Não tenham medo, pequeno rebanho. Versículo 33. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Todo esse 10º mandamento de Êxodo 20:17, Lucas 12 vem nos ensinar que nós precisamos ter uma ordem de prioridade que atenda ao apelo que Deus está fazendo para nós. Devemos acumular um tesouro no céu e não na terra. Na terra é sobrevivência, no céu, tesouro eterno. Que Deus nos ajude e que nós possamos hoje refletir sobre a alta relevância desse assunto para a nossa vida, para o ensino nas nossas famílias e igrejas. Que Deus seja glorificado em tudo e que a nossa poupança esteja crescendo no céu. Um grande abraço da pastora Betinha, um ótimo dia, uma ótima reflexão. Amém.